A hora do silêncio. Clara tinha 25 anos quando decidiu ir embora. A separação havia deixado não apenas um vazio na casa, mas também dentro dela. Tudo que antes parecia sólido, os planos, o amor, o futuro desfez-se como fumaça. Durante semanas, acordava sem saber o que fazer. A vida parecia um corredor longo e branco, sem portas, sem som. Até o dia em que o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz simpática, mas distante, ofereceu-lhe uma vaga em uma empresa do interior. O salário era bom, o trabalho, simples. Não havia motivo para recusar nem ninguém para impedi-la. E foi assim que, com o carro abarrotado de caixas e lembranças que ela ainda não sabia se queria guardar, Clara partiu. A estrada era longa, o céu parecia mais perto. O cheiro de terra úmida e as montanhas cobertas de verde davam a sensação de que ela estava entrando em outro mundo. Quando finalmente chegou, a cidade parecia saída de um sonho. Casinhas coloridas, flores nos canteiros, crianças rindo nas calçadas, e apenas duas ruas principais, antes que a mata fechasse em torno do lugar. Era pequena, acolhedora, viva. As pessoas acenavam, os vizinhos se apresentavam, e o ar parecia leve como se nada de ruim pudesse existir ali. Nos primeiros dias, Clara sentiu paz. Dormia bem, comia melhor, e até começou a sorrir sozinha, caminhando pelas ruas silenciosas ao entardecer. Mas então veio o primeiro dia. Ela estava no escritório, organizando papéis, quando percebeu o silêncio. Olhou ao redor, as mesas estavam vazias. Os ventiladores giravam, as luzes piscavam, o rádio sussurrava um chiado distante, mas ninguém estava ali. Saiu para a rua. Nenhum sol, nem um carro, nenhuma voz. Apenas o som do vento e o bater de uma porta aberta ao longe. Andou pela praça. Os brinquedos estavam espalhados. Um balanço ainda se movia. As vitrines exibiam manequins imóveis e estranhamente humanos. O relógio da igreja marcava 3 da tarde. Clara esperou. O tempo parecia imóvel. E então, sem aviso, as vozes voltaram. As pessoas reapareceram como se nada tivesse acontecido. Um rapaz passou por ela e sorriu. Tudo bem. Clara apenas acenou, sem saber o que responder. Nos dias seguintes, a cena se repetiu. Às 3 horas, tudo desaparecia. E às 4, tudo voltava. Ela tentou comentar com os colegas. Deve ter sido impressão, Clara, diziam, rindo, desviando o olhar. Mas ela notava o desconforto. Notava como eles evitavam falar de horários. Como os relógios nas casas nunca funcionavam. Como todos pareciam esperar o momento em que o silêncio cairia. Uma tarde, decidiu filmar. Colocou o celular na janela do escritório, apontado para a rua. O relógio digital mostrava 2h59. No vídeo, ela viu as pessoas caminhando normalmente, rindo, falando. Então, de repente, em menos de um segundo, sumiram. Não se afastaram, não se esconderam. Simplesmente deixaram de existir. No vídeo, o som continuava, o farfalhar das árvores, o zumbido elétrico da luz. Mas a cidade estava vazia. Clara começou a dormir mal. Tinha pesadelos com vozes sussurrando atrás das paredes. Às vezes acordava de madrugada e via reflexos se movendo no espelho, reflexos que não acompanhavam seus gestos. Começou a duvidar de si mesma. E se tudo estivesse em sua cabeça? E se o trauma da separação tivesse se transformado nisso, uma alucinação coletiva que só ela percebia? Mas havia algo que ela não conseguia ignorar. Toda vez que o relógio parava nas 3, o ar mudava. Ficava denso, quente demais, ou frio demais. O corpo arrepiava. E, em algum lugar distante ou talvez dentro da própria cabeça, ela ouvia passos. Passos lentos, firmes, aproximando-se. Uma tarde, ela decidiu não esperar o retorno. Pegou as chaves, entrou no carro e tentou sair da cidade. Mas, não importava o caminho, sempre voltava para a mesma praça, para o mesmo banco, para o mesmo relógio parado. Desesperada, saiu do carro e começou a andar. As casas estavam abertas, as TVs ligadas.
e nos reflexos das janelas via pessoas que não estavam ali. Famílias inteiras, imóveis, olhando em sua direção. Correu até sua casa, trancou a porta e se encolheu no chão, tapando os ouvidos. Mas o som dos passos continuava subindo as escadas, atravessando a sala, parando diante do quarto. Quando o ponteiro alcançou as 4, o som cessou. As pessoas voltaram. Tudo parecia normal. No dia seguinte, Clara não apareceu no trabalho. A porta de sua casa estava aberta, a comida ainda quente na mesa. Seu celular foi encontrado sobre o sofá, filmando a sala vazia. No vídeo, a gravação parava exatamente às 13 e continuava 1 hora depois, mostrando a sala do mesmo jeito, mas com um detalhe diferente. No espelho ao fundo, havia 2 Claras. Uma sentada no chão, outra de pé, sorrindo para a câmera. Ninguém nunca mais falou sobre ela. E, se você for àquela cidade e perguntar, talvez ouça risadas, talvez veja flores. Mas olhe o relógio. E quando ele marcar 3 horas, feche os olhos. Nem tudo que desaparece quer ser encontrado.